Sempre tereis pobres entre vós. Sentes compaixão? Há 5 anos, a Igreja do mundo inteiro é convidada a celebrar o Dia Mundial dos Pobres, instituído pelo Papa Francisco em 20 de novembro de 2016, na conclusão do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia. A ação convida a comunidade cristã e as pessoas de boa vontade a estarem com as pessoas pobres, escutar, olhar, refletir, rezar e agir com elas diante da situação de empobrecimento. No Brasil, adotou-se a realização de uma Jornada Mundial dos Pobres, ao invés da celebração somente de um dia, o Dia Mundial dos Pobres, a ser celebrado em 14 de novembro. Também a partir de uma reflexão e construção coletiva, escolheu-se um tema: Sentes compaixão? Um convite a não ter indiferença frente ao sofrimento das pessoas em situação de vulnerabilidade e à crescente pobreza socioeconômica que assola mais de 51,9 milhões de brasileiros e brasileiras. O lema bíblico que inspira a celebração, indicado pelo Papa Francisco, foi: Sempre tereis pobres entre vós, do Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 7. Sempre tivemos pobres entre nós? Qual a origem da pobreza no Brasil? Qualquer história sobre pobreza tem que começar com o nosso passado, com o passado colonial, com o passado de escravidão em massa da população. E de lá para cá tem uma reprodução muito grande, né? Assim, começa pelo próprio fato de que o Brasil é um país só de renda média, a gente a gente cresceu muito no século XX e não cresce muito há bastante tempo. E, na verdade, a gente nunca teve, no que diz respeito à pobreza e à desigualdade, a gente nunca teve um conjunto de políticas que fosse totalmente focado em redução de pobreza e de desigualdade e que atuassem em conjunto, né, de forma complementar. Esse é o pesquisador Pedro Herculano Guimarães Ferreira de Souza, técnico do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Segundo ele, essa questão não é uma exclusividade do Brasil. Países que tiveram escravidão nessa escala que o Brasil teve, que um dos maiores do mundo, aí realmente nenhum desses países são igualitários hoje em dia, todos têm taxas de pobreza altas, né, e os grupos mais afetados pela escravidão ainda estão atrás, né, ainda são desprivilegiados em relação aos outros até hoje. De acordo com o pesquisador, os fatores que ajudam à reprodução da desigualdade e pobreza no Brasil continuam bastante estáveis ao longo do tempo. Se você olhar para trás, de um século para cá, a desigualdade de terras no campo, né, terra produtiva, né, continua imensa, né, a concentração de terras é imensa no Brasil, a concentração de propriedade nas cidades é imensa também, imobiliário principalmente, mas de todos os outros tipos, né, a tributação direta da renda e do patrimônio é muito pequena, em relação a outros países, né? A oferta de educação de qualidade e de abrangência grande é muito restrita, né? Quer dizer, a gente conseguiu melhorar muito no acesso, a qualidade ainda é um problema, mas mesmo a nossa melhora no acesso à educação é muito recente, né? As pessoas são saudosistas, mas na verdade essa época aí dos anos 60, 70, a educação no Brasil era um horror, né? Só atendia uma parte da classe média. Então, assim, todos os grandes fatores normalmente elencados para explicar a desigualdade, quer dizer, patrimônio, terras, educação e assim por diante, eles continuam ativos no Brasil, né? Nunca a gente conseguiu desatar esse nó. Ainda que os conceitos de pobreza e desigualdade sejam distintos, se relacionam, ou seja, a pobreza é parte dos reflexos que a desigualdade social gera. O Papa Francisco, na sua mensagem para o 5º Dia Mundial dos Pobres, alerta: um estilo de vida individualista é cúmplice na geração da pobreza e muitas vezes descarrega sobre os pobres toda a responsabilidade da sua condição. Mas a pobreza não é fruto do destino, é consequência do egoísmo.
Na mesma mensagem, o Papa questiona: qual caminho de justiça é necessário percorrer para que as desigualdades sociais possam ser superadas e seja restituída a dignidade humana tão frequentemente espizinhada? Da Cygnus Rádio RCR, Jorge Teles para a Jornada Mundial dos Pobres. Sempre tereis pobres entre vós. Sentes compaixão?